Olá, começa agora o Informe-se, direto dos estúdios. O que tá Tá dando eco? É a TV que estava alta. Olá, começa agora. Ah, agora melhorou. De novo. Tá. Olá, começa agora o Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre crianças e jogos violentos, o que pode causar. E para isso contamos com a presença de Denise Canal. Denise Canal é professora do curso de Sistemas de Informação da Unisa, é mestranda pela Faculdade de Medicina em Saúde Materno-Infantil e é coordenadora do projeto Promoção de Saúde na Escola. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. Obrigada pela presença, professora Denise. Eu que agradeço, Rosângela, o convite. Então, a sociedade atual anda discutindo muito sobre a interferência dos jogos violentos na educação infantil. E crianças que fazem uso excessivo dos recursos tecnológicos podem desencadear um comportamento antissocial? Sim, digamos que a sociedade hoje ela faz comentários a respeito desse uso excessivo, mas mais a sociedade que de fato conhece esse tema a fundo. Hoje em dia os pais não têm uma preocupação muito grande, claro que isso nós não podemos generalizar, mas existem alguns pais que permitem o filho horas a fios em frente ao computador e desconhecem o perigo desta violência, desse recurso tecnológico como ferramenta, como arma nas mãos da criança. Quanto a desenvolver um comportamento antissocial, sem dúvida. Veja bem, uma criança quando ela troca a amizade com um coleguinha, nós estamos falando de crianças aí na faixa etária, vamos colocar 7, 10 anos. Então a criança ela troca o brincar, o pega-pega, o esconde-esconde pelo computador. O que eu tenho no computador? O que eu tenho a oferecer para o meu filho no computador? Então, o fato de ser algo prazeroso, algo gostoso, algo que traga prazer para essa criança, pode sim desencadear no comportamento antissocial, porque é muito mais fácil ela brincar, ela falar, ela descontar toda a raiva, o nervoso ou a alegria no computador, do que muitas vezes interagir com outras crianças, até por conta da violência hoje que está impregnando as grandes cidades, o interior, as pequenas também. Hoje em dia não podemos dizer que é uma falta de privilégio da capital, mas cidades do interior também. Então o pai tende a deixar a criança muito mais no computador do que com as outras crianças. E isso desencadeia um comportamento antissocial. E é correto afirmar que jogos, inclusive os de lutas, né, e até mesmo mortes, podem dessensibilizar os sentimentos dessas crianças? Sim. Existem vários estudos científicos que apontam para essa dessensibilização dos sentimentos. Veja, quando você está num carro andando e de repente você vê um motoqueiro no chão, sofreu um acidente, esteja ele morto ou não, a cena é chocante. Então o primeiro ato do pai é dizer: filho, abaixa a cabeça. Por quê? Porque você não quer permitir que ele veja tal ação, tal ato, tal violência. Então você tira este tipo de ato negativo, mas de outra forma você permite essa violência entrar em casa. Então, alguns pais têm me procurado, nós temos conversado com algumas equipes de crianças dependentes tecnológicas, dizendo: olha, o meu filho ele não tem mais sentimento. Né? Eu digo que antes de estudar, antes de trabalhar na área de sistemas, também sou pedagoga e tenho observado muitas crianças. Então as crianças elas dizem: eu mato. E se me permitem, Rosângela, há aproximadamente 3 meses conversava com uma criança de 6 anos e ela jogava um determinado jogo eletrônico e ela falava para mim: tia,
eu quero dar um tiro na barriga. E eu perguntava por quê? E ele disse, porque na barriga dói mais e mata rápido, mas mata com muita dor. Nossa. Então, é uma criança de 6 anos. Chocante. Né? E eu disse, por quê? Ele falou assim, só tem um lugar melhor que na barriga. É dar um tiro no joelho. Nossa. Então, muitas pessoas desconhecem esse assunto. E é comprovado cientificamente. Os pais precisam ater-se mais, ter critérios de avaliação na escolha dos filhos. Como fazer? Por quê? A gente quer colocar sentimentos bons, né? Você quer criar uma árvore frutífera, uma árvore boa. E se pensarmos em futuro dessas crianças, quando eu digo para você, Rosângela, eu sei que você é a nossa repórter, mas eu pergunto, do que você brincou quando criança? Pega, pega? Esconde, esconde? E esses dias, perguntando para algumas crianças em uma pesquisa de campo, eles me diziam, eu joguei GTA, Counter-Strike, quer dizer, inúmeros jogos violentos. Qual é a infância que essas crianças têm? Então esse é o meu apelo para os pais, para os professores. Tenham um olhar atento para essas crianças. E quais são os jogos eletrônicos mais utilizados nos dias atuais? Ok, um dos mais utilizados são o Counter-Strike e o GTA. O que é o GTA? O GTA é um jogo extremamente violento, né? De caça humana, eu costumo dizer, porque você vê cenas onde um civil pega um policial, rouba o carro do policial, mata o policial. Então ganha mais ponto quem mata mais. Nossa. Então já é um nível. Por próximo nível, o que eu tenho que fazer? Você tem que matar mulher, porque mulher a pontuação é muito maior. E eu quero mais pontos, já matei uma mulher. Então essa mulher tem que ser mulher, tem que ser negra, tem que ser latina e tem que estar grávida. Nossa. Se eu matar uma mulher negra, latina e grávida, é a pontuação máxima que eu consigo chegar. Então, eu pergunto a vocês, pais, a vocês que têm conhecidos, que têm crianças, que permitem o uso do GTA, vai acrescentar alguma coisa a seus filhos? Sobrinhos? Crianças? Não tenho que acrescentar. E segundo o desenvolvimento, segundo a psicologia, o desenvolvimento infantil, isso é um agravo, é uma ferramenta muito negativa na mão das crianças. Como elas não têm noção de discernimento e elas são capazes de abstrair-se do mundo real, elas podem começar a utilizar essas práticas através da identificação projetiva, que é quando uma criança que ainda está em fase de desenvolvimento da personalidade, ela olha uma pessoa, mata, não tem punição, não acontece absolutamente nada com ela. Então, ela se identifica com o personagem e projeta. E aí nós temos inúmeros casos, como na universidade na Alemanha, onde o jovem que sofria bullying, ele entrou e acabou matando vários colegas. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil nós também tivemos, aqui em São Paulo, o caso do shopping, e inúmeros casos espalhados aí pelo mundo. Nossa, é assustador mesmo, né? E nós vamos para um rápido intervalo e na volta eu quero que você fale de um desses crimes assim chocantes por causa de um telespectador, né, e praticante desses jogos. Ok. O Informe se volta já já, não saia daí. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Unisa realizou uma palestra para alunas e funcionárias do Campus 1. O objetivo do evento foi trazer informações sobre saúde da mulher e prevenção de doenças. A importância da gente estar fazendo eventos como esse é estar trazendo os nossos alunos e, além dos nossos alunos, nossos funcionários, principalmente as nossas funcionárias, as mulheres. Para quê? Para estar orientando elas da importância da prevenção dos principais problemas ginecológicos. Em primeiro lugar, vamos falar da importância de ser mulher. Depois, uns dados de higiene feminina. Então, higiene feminina que vai trabalhar na promoção da saúde também como um todo. Um outro momento falando da prevenção, dos métodos de prevenção e do autoexame. Depois, falar um pouquinho dos corrimentos, DSTs, HPV, que também vão garantir uma saúde melhor para essas mulheres. E, finalizando, falar um pouquinho de TPM. A atenção pré-menstrual, que é tão
falado entre as mulheres, né, que é a doença da mulher moderna e que atrapalha muitas vezes o cotidiano das mulheres. E a TPM tem tratamento. A palestra foi organizada pelo Núcleo de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia, em parceria com a Liga da Saúde da Mulher. Achei muito importante, né, trazer esses conceitos de cuidados de prevenção, principalmente a prevenção. A participação do público foi boa, a gente teve foi um evento que nós conseguimos mobilizar parte do campus. Aqui foi um evento realizado no final do dia com a presença dos funcionários. Isso foi para a gente bastante importante. Voltamos para o nosso tema, crianças e jogos violentos, o que pode causar? Com a professora Denise. E eu deixei uma pergunta, deixei um assunto no ar que você gostaria muito de falar sobre um dependente tecnológico que assassinou parte da família, o estudante Vitor Alexandre. Isso, Rosângela. O Vitor Alexandre é um jovem de 21 anos. Esse crime aconteceu em Mirandópolis em dezembro de 1998. Foi relatado pelo jornal Folha de São Paulo. E esse jovem, ele tinha uma dependência muito grande. Então, ele assistia ao filme Spawn, Soldado do Inferno e também os jogos. Ele ficou tão impregnado, né? Porque quando nós falamos em criança, nós falamos em abstração do mundo real para o mundo imaginário. Mas quando nós falamos em jovem, né, quer dizer, já entrando na vida adulta, é complicado entender isso. Ele matou o tio, a tia, a mãe e a avó. De que forma? Ele alega ter feito isso ouvindo vozes, né, designado por vozes do além. Então, o que ele fez? Como Spawn, Soldado do Inferno, matava suas vítimas? Ele quebrava a ióide, o osso do pescoço, que é esse osso principal, e estrangulava as vítimas. E aí os delegados na exumação optaram, né, pela exumação dos corpos, e na exumação dos corpos notaram que todas as vítimas tinham sido estranguladas e o osso do pescoço, a ióide, tinha sido quebrado. Então este é um dos casos. Temos outro caso também de uma criança de 5 anos, onde a mãe permitiu assistir Chuck, o boneco assassino. Pode até parecer engraçado para quem está assistindo, mas infelizmente não é. Infelizmente não é uma história, não é uma brincadeira, são fatos que ocorreram. Uma criança de 5 anos pegou uma faca dentilhada e enfiou nas costas da irmãzinha. Não veio a óbito, por quê? Porque quando é dentilhada, ela tem dificuldade de penetração, inclusive por conta da força da criança. Então, eu poderia passar aqui o dia citando inúmeros casos como estes. Esse caso no Brasil? Não, esse caso fora do Brasil. O do Vitor Alexandre foi no Brasil, no interior, em Mirandópolis. Meu Deus. E há controvérsias, né, entre os especialistas de que jogos violentos formem assassinos. Exatamente. Então, nós temos muito mais estudos que comprovem a dependência, que comprovem o lado negativo, os malefícios, do que lado positivo. Então, geralmente, quem é contra esse tipo de estudo? Quem é contra essas respostas, vamos colocar assim, dos cientistas com relação à dependência tecnológica? Quem elabora software, é claro. Veja bem, eu trabalhei durante quase 10 anos desenvolvendo programas, desenvolvendo sistemas de gestão e desenvolvia softwares também, urna eletrônica. Claro que cada era uma dependente tecnológica? Não era uma dependente tecnológica, trabalhava porque realmente tinha que trabalhar, né? Mas, e também, se me permite, usar a tecnologia, os adultos, isso não significa dependência tecnológica. Eu ia perguntar até que ponto. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, as crianças devem usar no máximo uma hora por dia. Já os adultos, quando você percebe que não consegue parar, aí sim é um sinal de dependência tecnológica. Tinha um jovem que deu uma entrevista como ex-dependente tecnológico, ele passou exatas 45 horas sem ir ao banheiro, sem beber água e sem se alimentar. Então, é um dependente tecnológico e existem inúmeros dependentes. Aqui no Brasil nós temos, me perguntaram em outra entrevista, quantos dependentes nós temos no Brasil? É algo tão novo e essas pesquisas estão sendo feitas há alguns anos, nós não temos um número exato. Mas como a Rosângela dizia, por que as pessoas são contra? Fala, imagina, eu cresci matando, né, no jogo, eu cresci jogando, brincando demais e não desenvolvi absolutamente nada, nem por isso eu vou entrar no shopping. Claro que não.
Agora, existem crianças, existem adultos que têm uma tendência a uma psicopatologia ou já têm uma psicopatologia. É uma doença mental, que pode ser agravada a essa violência. Então, eu já tenho um distúrbio, eu tenho um desequilíbrio e há uma dessensibilização dos sentimentos. Então, para eu chegar e de repente atirar, como foi o caso daquele norte-americano que sofreu bullying, entrou e saiu matando todo mundo, é muito fácil. Quem é contra essa ideia dos cientistas que utilizam de inúmeros recursos para comprovar a dependência? Geralmente aqueles que elaboram os softwares, né? Cada um, como eu disse, vende o peixe do jeito que pode, do jeito que quer. Mas como sugestão, eu diria aos pais, entrem em base de dados científicas e pesquisem sobre esse assunto. Não é um papo informal, não é uma conversa de esquina. São dados estatísticos, são pesquisas científicas de ponta no Brasil, nos Estados Unidos, agora na Inglaterra e principalmente no Japão, com dados e comprovações científicas. Falando um pouquinho mais sobre a criança, ela pode ser considerada uma esponja e reter tudo aquilo que presencia? Sim. Segundo... Desde pequenininha? Desde pequenininha. Então, às vezes você vê aquela criação do pai, o pai agride a mãe, ou a mãe fala palavrão demais e o pai também. Então, a criança tende a reproduzir. Então, esse fato da criança ser uma esponja, pensem, nós utilizamos na psicologia o termo, a criança é uma tábula rasa, ela é uma folha em branco. Se ela é uma folha em branco, quem vai escrever a história da sua vida são os adultos. E tudo aquilo que o adulto faz, a criança absorve. Absorve. E na formação da personalidade, que se dá até os 6, 7, 8 anos. Então, ela está absorvendo tudo. Chega uma hora que essa esponja encheu e ela vai começar a vazar. O que ela vai começar a vazar? Violência, nomes inadequados, o que ela absorveu. Agressividade, exatamente, tudo aquilo que ela absorveu. É muito sério, né? Fale um pouquinho mais sobre a indução de mentalidade de que o mundo é violento e violência não gera castigo. Então, veja bem, quando a gente fala de violência, a violência não gera castigo. Então, se eu estou jogando um jogo, um software chamado GTA, onde eu tenho que matar uma mulher grávida, negra e latina. Preconceito puro. Total. Então, esses dias eu ouvi um advogado e ele dizia o seguinte, eu já ensino meu filho desde 3 anos a jogar o GTA, porque ele tem que ser homem. Aí eu pergunto, ser homem é discriminar uma mulher latina ou qualquer tipo de mulher? Ou qualquer ser humano independente de cor, de raça, de credo religioso, de opção sexual? De forma alguma, não é mesmo? Então, Rosângela, existem diversos tipos de discriminação, existem diversos tipos de perfil dos pais, o que eles querem oferecer para os seus filhos. Aí depende da opção de cada um, depende daquilo que você quer, o que você quer plantar e o que você quer colher. E esses abusos, né, aí dentro da internet, trazem prejuízos à leitura das crianças? Ah, sem dúvida. Olha, eu vou um pouquinho além, vou lá para minha turminha, para os adolescentes, uma turma que eu gosto muito. Os adolescentes, nas escolas, geralmente nas provas, eles costumam escrever com erro, né, a língua portuguesa. Então, eu digo que não existe mais a língua portuguesa, existe o internetês. Então, é o tal do não, do VC, do TAI. Então, eles acabam se confundindo. E como eu trabalho com ensino médio também, com Fundamental 2, eu sempre perguntava, por que você escreve isso? E na hora da prova eles perguntavam, mas eu tô com dúvida, é assim ou é assado? Entendeu? É quase aquele negócio, casa é com S ou é com Z? É absurdo o que eu estou falando? De forma alguma. Como professor eu tenho visto isso demais. Então, quando nós ficamos numa zona de conforto, de comodidade, eu sento em frente à televisão ou a um videogame, eu tenho a imagem que a minha é oferecida de graça, eu não faço esforço. Qual é o objetivo? Ofertar aquilo que é bonito, aquilo que é agradável, aquilo que é muito colorido para a criança, para o jovem, para o adolescente. O que mais? Eu tenho a emissão de som, então o áudio tem que ser muito interessante. Se eu estou em zona de conforto, eu assisto, eu ouço, para que eu vou me preocupar com a leitura? E aí que é o prejuízo da leitura, pelo menos na primeira fase da infância, e aí acarreta até o ensino médio, viu, Rosângela? Complica tudo. Acompanhe nossa programação também pela internet, www.cnu.org.br/alvivo.asp.
Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para o último bloco. Não saia daí. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Unisa realizou uma palestra para alunas e funcionárias do Campus 1. O objetivo do evento foi trazer informações sobre saúde da mulher e prevenção de doenças. A importância da gente estar fazendo eventos como esse é estar trazendo os nossos alunos e, além dos nossos alunos, nossos funcionários, principalmente as nossas funcionárias, as mulheres. Para quê? Para estar orientando elas da importância da prevenção dos principais problemas ginecológicos. Em primeiro lugar, vamos falar da importância de ser mulher. Depois, uns dados de higiene feminina. Então, higiene feminina que vai trabalhar na promoção da saúde também como um todo. Um outro momento falando da prevenção, dos métodos de prevenção e do autoexame. Depois, falar um pouquinho dos corrimentos, DSTs, HPV, que também vão garantir uma saúde melhor para essas mulheres. E, finalizando, falar um pouquinho de TPM. A atenção pré-menstrual, que é tão falada entre as mulheres, né, que é a doença da mulher moderna e que atrapalha muitas vezes o cotidiano das mulheres. E a TPM tem tratamento. A palestra foi organizada pelo Núcleo de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia, em parceria com a Liga da Saúde da Mulher. Achei muito importante, né, trazer esses conceitos de cuidados de prevenção, principalmente a prevenção. A participação do público foi boa, a gente teve foi um evento que nós conseguimos mobilizar parte do campus. Aqui foi um evento realizado no final do dia com a presença dos funcionários. Isso foi para a gente bastante importante. Voltamos a conversar com a professora Denise sobre crianças e jogos violentos, o que pode causar. Professora, existe abstração do mundo real para o imaginário? Sim, existe, principalmente na primeira fase. Então, se pensarmos em crianças aí com faixa etária até 5 anos, a criança ela não tem discernimento. Então, é normal ela virar para outra criança ou de repente para um amigo imaginário e ela começa a conversar. Oi, senta aqui, vamos tomar café comigo. Então, isso é muito comum, não é maluquice, pais, não é loucura. Isso é extremamente saudável e faz parte, sim, do desenvolvimento. O que é comprometedor é quando há uma extensão nesse período, nesse tempo, e a criança não consegue largar esse amigo imaginário. Agora, quando nós colocamos, disponibilizamos os jogos violentos e as crianças começam a incorporar esse jogo, a identificar-se e projetar, aí é um risco. Na Rússia, 2 irmãos, um de 5 anos e uma irmãzinha de 3, tinham uma bicicletinha, um triciclo, e o irmão disse para a irmãzinha: sente-se atrás, colocou uma capa no pescoço e disse: eu sou o super-homem, nós vamos voar. E eles caíram de uma escada muito grande, tiveram traumatismo craniano, não vieram a óbito. Mas para você ter ideia como a criança pode abstrair do mundo real. E isso, quanto mais novinhas, pior. Mais riscos tem. Uhum. E como saber que há dependência tecnológica? Existe, bom, dos tratamentos eu pergunto depois. Ok, então, como saber? A Organização Mundial de Saúde, a partir de 2011, quer colocar como uma patologia, ou seja, como doença. Então, há uma dependência tecnológica, eles dizem que o que é saudável, a OMS, é 1 hora. Passou de 1 hora, começa a pender para a nossa dependência, aquilo que nós não queremos. Mas cá entre nós é muito pouco, né? É pouco porque nós somos frutos da tecnologia, né? Inclusive no trabalho, né? Sim, não é problema, não é isso que é dependência. Dependência é quando você, eu digo, Rosângela, você tem que me entregar o seu computador. E aí algum tipo de agressão. Então nós temos transtorno de nível, nós temos um tipo de agressividade excessiva. Ano passado eu recebi um jovem no consultório de psicologia, junto à equipe de psiquiatria e psicologia, que o pai tirou o computador do quarto dele, ele agrediu o pai, a mãe e a irmã. Devolveram o computador para o quarto dele. Um rapaz de 21 anos e ele parou de estudar, parou de trabalhar. No dia seguinte devolveu. O pai optou por tirar novamente, por quê? Ele ficava de 7 a 2 horas da madrugada, de 7 da manhã às 2 da madrugada.
Na segunda tentativa de retirar a dependência, de retirar o recurso tecnológico, ele tentou o suicídio. Eu fui uma das primeiras pessoas a atendê-lo e um semblante muito triste, como se ele não estivesse vivendo no mundo real. Há 6 meses... há tratamento, mesmo que se chegue a esse ponto. Sim, no Brasil nós temos, por exemplo, o Hospital das Clínicas, que faz tratamento, né, com dependentes tecnológicos. Nós temos um grande precursor falando de dependência, que é o professor Valdemar Setzer. Temos no Hospital das Clínicas Dr. Daniel Spritzer, Nabuco Abreu e outras pessoas também. A ideia é que a cada esquina, pelo menos isso a gente projeta, né, tem uma clínica atendendo aos dependentes tecnológicos. E existe alguma lei no Brasil que limite as cenas violentas na criação de jogos ou mesmo que impeçam a venda para menores de 18 anos? Houve um freio, né, aí por parte de alguns deputados, vereadores que quiseram colocar como projeto de lei. Então existe um projeto de lei tramitando aí para que jogos violentos não sejam mais vendidos e esses que existem, que sejam utilizados por maiores de 18 anos. Existem outros projetos, porque você diz, bem, eu posso frear o meu filho em casa, e as lan houses? Então nós vamos ter aí para frente alguns projetos também que crianças menores de idade não vão utilizar a lan house sem autorização do pai e sem o acompanhamento do pai. Tende cada vez a afunilar mais. Eu não vejo isso como algo negativo, mas como uma espécie de proteção às nossas crianças. Então, e já é provado que proibir não adianta, né? Qual deve ser a posição dos pais para evitar tais problemas? Então agora eu vou dizer como pesquisadora da área, como pedagoga e principalmente como mãe. É muito difícil, nós vivemos numa era tecnológica, numa era de extrema dependência. E você muitas vezes não tem tempo porque trabalha, os pais trabalham, chegam em casa, querem tomar um banho, assistir um jornal, uma novela e descansar para o dia seguinte. E muitas vezes não tem tempo para o filho. Mas eu digo, invista no seu filho hoje para não perdê-lo amanhã. Às vezes, dedicar um sábado a um parque de diversões, a um pular corda, a um jogar bola com o filho, pode parecer até perder o sábado, mas acredite, não é perder, é ganhar. E se você tiver esse contato com o filho de vamos desenhar agora, vamos fazer uma pintura, vamos dançar, vamos fazer alguma coisa diferente juntos, ainda que seja aquela macarronada na cozinha experimental em casa ou na escola, pode ter certeza que é um ganho gigantesco para a vida do seu filho e você vai começar a mostrar para ele que não é só tecnologia que é importante, mas que existe um mundo lindo lá fora, pronto para receber. De carne e osso em todos os Com sentidos. certeza. Então, e você, esse assunto é um fenômeno mundial, né? Que esse problema está crescendo e você tem ido para fora do Brasil, né? Fazer algumas palestras. Isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses convites. Isso, eu tenho um convite agora, né? Para janeiro de 2011, né? Está próximo, na Argentina, para falar um pouco, dar algumas palestras em escolas privadas sobre a dependência tecnológica em crianças e adolescentes e também Leiria e Coimbra, em Portugal, para julho de 2011. Então, existem alguns convites e aqui no Brasil eu tenho participado de palestras em escolas, geralmente com educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Que tem a ver com esse seu projeto Saúde na Escola. Isso, o projeto Saúde na Escola é onde eu e a professora Jane de Aston Armon, pediatra também aqui da Universidade de Santo Amaro, nós trabalhamos com a formação dos professores, né, da primeira infância, da segunda infância, como preparar esses professores para detectar tais problemas, seja ele de dependência tecnológica, seja ele de desenvolvimento físico, seja ele biológico, psicológico, social, estar preparados não para diagnosticar, mas para tentar detectar e encaminhar para os médicos. Nós estamos chegando no finalzinho, mas eu gostaria que você desse um recado para os pais, para aqueles que estão nos assistindo agora e estão enfrentando alguns problemas aí de dependência. Pai, veja bem, eu não estou aqui para falar mal da tecnologia. A tecnologia ela é uma ferramenta, ela é uma faca de dois gumes, né? Ela é uma ferramenta maravilhosa para ensinar a criança em tratamentos. Então nós temos aí inúmeros recursos que utilizam-se da tecnologia para tratamento de câncer, para inúmeros tipos de tratamento, de ensino à aprendizagem. Agora, se você está percebendo que teu filho está se tornando dependente, primeira coisa, primeiro passo, amor, carinho e atenção. Se com isso você não conseguir
afastar o seu filho dos jogos violentos, às vezes eu costumo não culpar os pais por isso, porque de fato falta conhecimento, de fato falta expor mais esses casos, o que acontece. Então, como falta conhecimento, vocês não sabem como tratar com tal situação. Procurem ajuda, nós temos inúmeros especialistas. Eu gostaria também de deixar o meu e-mail, caso vocês se interessem, fiquem à vontade para encaminhá-los para psicólogos infantis. O meu e-mail é denise.canal@gmail.com ou decanal@unisa.br. Ok, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, ter esclarecido um assunto aí tão grave que merece uma certa urgência para ser tratado. E eu que agradeço o convite, Rosângela. O Informe-se fica por aqui, voltamos na próxima semana. Até lá. Vocês podem conversar. Ah, é. Fazer um